E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre pilhas, falando sobre a pilha de Daniel, ou como queira, pilha de Daniel. Nessa pilha de Daniel, nós temos dois eletrodos, sendo um constituído por cobre e outro constituído por zinco. Veja bem, aqui nós temos o zinco metálico, que está sofrendo um processo de oxidação, isto é, perda de elétrons, está perdendo seus elétrons. E aqui nós temos o cobre metálico, que está sofrendo um processo de redução, isto é, está recebendo os elétrons e por conseguinte aumentando o seu tamanho, certo? Tá, o local onde acontece a redução chama-se cátodo e é o polo positivo. E o local onde acontece a oxidação é o ânodo e no caso é o polo negativo, certo? E aqui nós temos a ponte salina, que nós iremos ver a sua função no próximo vídeo, tá? Então o que vai acontecer? Perceba que nessa solução, nós temos o sulfato de zinco. Esse sulfato de zinco torna a solução incolor. E aqui nós temos uma solução de sulfato de cobre. E essa solução de sulfato de cobre torna a solução com aspecto azulado. Tá? E aí eu pergunto para você, por que que aqui nós temos um aspecto azulado? Por que que essa solução de sulfato de cobre torna essa solução azulada? Porque quando você joga sulfato de cobre aqui, o que vai acontecer? Nós iremos ter os íons Cu2+, e SO4 2-. E essa solução é azul justamente por causa desse íon Cu2+, que torna a solução azulada, certo? Mas com o passar do tempo, essa solução ela vai perdendo essa coloração azulada, porque esses íons Cu2+ migram para aqui o cobre metálico, certo? Migram aqui para o cobre metálico. E aí ela deixa de ser azul, tudo bem? Tá. Então, se a lâmpada acendeu, que é a lâmpada que nós temos aqui, é porque o conjunto de eletrodos, o fio metálico e a ponte salina forneceram as condições para a movimentação ordenada de cargas elétricas, que no caso é a corrente elétrica. A coloração azul da solução, devido aos íons Cu2+, vai diminuindo, porque esses íons migram da solução para a placa de cobre, onde são reduzidos a CuS, que é cobre metálico, tá? A solução fica mais diluída. Então essa solução fica mais diluída justamente por causa disso, porque esses íons Cu2+ migram para a placa de cobre. Então a solução fica mais diluída, tá? É como se o cobre 2+ aspirasse os elétrons da placa de zinco, indo recebê-los na placa de Cu. Perdendo íons Cu2+, o eletrodo de cobre tende a ficar com excesso de cargas negativas. Olha essa informação importante. Perdendo íons Cu2+, o eletrodo de cobre tende a ficar com excesso de cargas negativas, pois o CO4 2- não participa da reação. Elétrons da placa de zinco são atraídos pelo eletrodo de cobre, passando pelo circuito externo e sendo recebidos pelos íons Cu2+, que migram da solução para a placa de cobre, onde nelas se depositam como Cu sólido. Então, o que acontece? Nós temos o cobre 2+, que apresenta uma solução cor azul, que vai receber os elétrons e vai formar o cobre metálico, tá? Esse cobre metálico deposita na placa, aumentando sua massa. Então, por isso que vai aumentar a massa aqui, porque esses íons cobre vêm para cá, tá? A corrosão observada na placa de zinco, essa corrosão observada aqui, ocorre devido ao fato de o zinco estar perdendo os elétrons. O zinco está perdendo seus elétrons. Aqui ele perde seus elétrons, só o processo de oxidação. E aí o zinco sai da placa provocando a corrosão. O zinco 2+ vai para a solução. Ele vem para a solução, o zinco 2+. Vai para a solução e os elétrons vão
vão para o eletrodo de cobre através do fio metálico, né? Eles vão e os elétrons vão para o eletrodo de cobre por meio desse fio metálico aqui em cima, tá? Ao mandar elétrons para o circuito externo, o zinco sai da placa e vai para a solução na forma de zinco 2+, provocando a corrosão da placa. A solução fica mais concentrada. E como você está perdendo os elétrons, a solução fica mais concentrada. Muito obrigado!